Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Nessa videoaula vamos falar sobre triângulos. Triângulos, ele possui alguns elementos básicos aí. O primeiro deles é o vértice. Vértice que seria, na verdade, se a gente lembrar de V, ó, essa parte aqui, essa quina lembra um V. Então isso daqui é o vértice. Temos o A, o B e o C, certo? Então, de vértice temos o A, o B e C. Em linguagem matemática, representamos como letra maiúscula. Temos também os lados. E como que escrevemos em linguagem matemática os lados? Escrevemos da seguinte maneira. O lado AB, colocamos uma barra em cima. O lado BC e o lado CA, certo? Sempre representado com essa barrinha acima deles. E por último, temos o que? Os ângulos internos. Até agora a gente viu em outras videoaulas que temos os ângulos, que é a abertura entre duas semirretas, e aqui temos os ângulos internos. E como escrevemos eles em linguagem matemática? Da seguinte forma: A, B, C, que é esse ângulo aqui. O ângulo que está junto com o vértice, colocamos um chapéuzinho, até porque isso daqui ó, lembra um ângulo bem pequenininho. Temos o ângulo aí também. B, C, A, lembrando do chapéuzinho, e o ângulo que cabe no nosso desenho. Certo? Então esses são os elementos principais. E deles partimos algumas propriedades. A primeira propriedade é a respeito dos lados. E vemos o seguinte a respeito dos lados. Os lados do triângulo, ele tem uma condição de existência. Professor, o que é condição de existência? Significa que para existir, precisa de algo ou está em razão de alguma coisa. Só ajeitar aqui a folha, tá cortando um pouquinho. Certo. E aí temos a primeira condição de existência. A soma dos menores lados tem que ser maior do que o outro lado. Como assim, professor? Temos dois exemplos aqui abaixo. Primeiro, 8, 7 e 6. 8 o quê? 7 o quê, professor? Tanto faz, centímetros, metros, qualquer elemento que, ou melhor, qualquer unidade que represente comprimento. Se a gente somar os menores aqui é o 7 e o 6. 7 mais 6 é igual a quanto? Normalmente dá 13, professor. Isso mesmo. Só que 13, ele é menor, ou ele é maior do que 8, desculpa aqui. Deixa eu escrever um pouco mais embaixo. 13, ele é maior do que 8. Se ele é maior do que 8, como vimos ali acima, isso significa que esse 13 está correto. Agora temos um outro exemplo ali ao lado. Temos o 20, o 8 e o 6. O 8 e o 6 são os menores aqui. 8 e 6. Se a gente somar 8 e 6, 8 mais 6 é igual a 14, certo? 14 é menor do que 20. Portanto, significa que esse triângulo não existirá. Professor, o que seria não existirá? Significa que, se a gente fosse fazer o desenho desse triângulo, ele ficaria com esses comprimentos aqui. Eles não alcançariam um ao outro para fechar. Por isso que tem essa condição de existência. Continuando aqui então, temos outra propriedade a respeito da soma dos ângulos internos.
Como temos 3 ângulos internos, se eu somar os 3, tem que resultar em 180 graus, como o resumo colocado aqui. Então, vamos fazer as contas para achar esse ângulo aqui. A maioria dos exercícios vai ser assim, dá 2 ângulos e o outro ele vai querer que vocês encontrem. Então, temos aqui um ângulo de 30 graus. Professor, o que é esse quadradinho aqui no canto? Esse quadradinho representa 90 graus. Então, temos aqui, ó, 30 graus mais 90 graus igual a quanto? 180. Mais o ângulo, desculpa, mais o ângulo alfa. Tá frio, o cérebro ainda tá meio travado. Mais o ângulo alfa igual a 180. Então, temos aqui 30 mais 90 mais o ângulo alfa igual a 180. Então, temos que 120 mais alfa igual a 180. Alguns já fizeram de cabeça aí, bem provável. Mas vamos fazer o passo a passo seguindo a equação do primeiro grau. Por quê, professor? Porque muitas vezes as contas são mais complexas do que essa. Então, fazendo por equação do primeiro grau, o resultado sai com mais facilidade. Vai ter ângulos que não vai sair de cabeça. Continuando aqui então. Isso aqui é positivo. Se ele passa para o outro lado, ele passa negativo. Então, é 180 graus menos 120. Portanto, lembrando que esses 3 pontos em forma de triângulo é o que estamos vendo nessa aula. Portanto, esses 3 pontinhos significa isso. 180 menos 120 igual a 60 graus. Portanto, esse alfa aqui igual a 60 graus. Certo, galera? Até a próxima. Tamo junto e bons estudos.